eu estava meditando numa mensagem que foi pregada por um homem que foi chamado de príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo já viu, pastor batista. E Spurgeon comentava sobre um texto, e nós vamos a esse texto hoje, que é Marcos capítulo 8, versos 22 a 25. Eu tenho a absoluta certeza que o Espírito Santo vai nos tocar profundamente ainda mais. Marcos 8, de 22 a 25, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Muitas vezes, nosso Salvador em seu ministério terreno, Jesus Cristo andando naquela terra, muitas vezes curava pessoas com um toque. E ao tocar, ele dava uma mensagem para aqueles que estavam assistindo, que para as fraquezas humanas, para uma raça caída, afetada pelo mal, afetada pelo pecado, o contato com o humano perfeito de Jesus Cristo, apenas o toque do humano perfeito de Jesus Cristo, é suficientemente poderoso para salvar a vida. Mas Jesus adotou também outros meios de curar os enfermos, e é o que nós vamos ver aqui também nessa noite. Ele fez isso numa variedade de manifestações, diferentes métodos, não apenas tocar, certamente para que os seus auditórios, porque foram muitos auditórios em diversas cidades, em diversos locais, para que os seus auditórios de jeito nenhum associassem os milagres aos métodos. Não era o método que curava alguém, era o poder, não era, ainda é, o poder que flui da pessoa de Jesus Cristo, que cura, que salva, que transforma, que liberta. Então nós temos milagres em diversas manifestações. Ninguém poderia padronizar os sinais de Jesus, criando uma superstição, um método para a cura de doentes, segundo o Evangelho, porque esse método nós não iremos encontrar. Jesus faz com que cada milagre seja único. Cada operação, cada manifestação dele para curar, para libertar, para salvar, é única. Ele não está limitado a nenhuma operação exterior. Ele pode curar, diga comigo, com um toque. Ele pode curar, diga comigo, com uma palavra. Ele pode curar, diga comigo, à distância. Na verdade, a gente tem Jesus, em alguns casos, curando até só com pensamento. Ele levanta alguém, ele impõe as mãos sobre alguém, ele faz um bolinho de terra e cuspe, saliva e cura alguém. Ele dá uma ordem e liberta alguém. Ele é Senhor, acima de todo e qualquer método. Em alguns momentos, Jesus parece curar apenas com um olhar. E há uma canção belíssima que diz: olha para mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Real, um olhar de Jesus é suficiente para fazer com que uma pessoa que está acamada se levante. Não é o método, é a natureza daquele que está presente. Na maioria dos milagres, é interessante que Jesus cura as pessoas de imediato. Isso é uma constante na Bíblia.
Na maioria das vezes nós não poderemos, não há como vermos aqui todos os milagres citados no Evangelho, seria uma missão impossível, mas alguns deles nós podemos ler. Marcos capítulo 7, por exemplo, de 32 a 35. Então lhe trouxeram um surdo e gago, diga surdo e gago. E a Bíblia diz, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Observa que o texto diz que aquele homem era surdo e gago. Ou seja, a gente tem aqui um milagre da abertura dos ouvidos e de uma capacitação extraordinária para a fala normal. Ele recebe o dom da linguagem instantaneamente. Aquele homem não estava acostumado a ouvir com clareza, porque nós sabemos que a fala decorre da escuta. Aquele homem não estava acostumado a ouvir com clareza, ele é curado da surdez, mas também recebe o dom da linguagem. Marcos capítulo 1, versos 30 e 31. A sogra de Simão, Pedro era casado, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Apenas um levantar de Jesus foi suficiente para que a sogra de Pedro ficasse liberta da febre. Marcos ainda, capítulo 1, versos 40 a 42, diz assim, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe. Então agora a gente tem aqui o milagre operado pela fala, né? Ele toca, num sinal de que ele é solidário àquele homem, ninguém tocaria um leproso, o leproso era considerado imundo, mas Jesus o toca, porque Jesus não tem medo da doença, ele é a cura. Jesus o toca cheio de amor e diz, quero, fica limpo. No mesmo instante, diz o verso 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Em Marcos capítulo 5, uma história que nós conhecemos e gostamos muito. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido, ou seja, gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, ou seja, sem ter êxito nos tratamentos, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Isso lembra mais uma canção belíssima. Cante comigo. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aqui não é nem Jesus tocando, é Jesus sendo tocado. E aquela mulher que há 12 anos vinha sofrendo de sua hemorragia, só de tocar na beirada da roupa de Jesus, é sarada. Nesse milagre que lemos agora, no início da mensagem, da cura do homem cego, Jesus o leva a passo a experimentar a cura. A gente pode olhar para várias operações do Senhor e ver mesmo um sentido simbólico em várias delas. Por exemplo, a lepra, que era tida como um sinônimo dentro da cultura judaica do pecado. Então Jesus, ele não tem aversão, ele não tem
medo de se contaminar e de ter contato com o pecador. Muito ao contrário, ele ama o pecador e veio para salvar os pecadores. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então ele toca nas pessoas leprosas, ele abraça, ele ama. As pessoas leprosas, elas ficam instantaneamente puras. Mas isso tem para nós um sentido simbólico, de que Jesus está absolutamente determinado a nos libertar, a nos livrar do pecado e de seus efeitos terríveis. Na história desse homem curado da sua cegueira, a impressão que a gente tem é que há uma enfermidade espiritual aqui tipificada. Há uma doença espiritual exemplificada por meio da cegueira natural desse homem. Quando a gente olha para a Escritura, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 22, a Bíblia deixa claro para nós que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Ou seja, o nosso olhar revela qual é a nossa compreensão sobre a vida, o tanto de treva que tem lá dentro e o tanto de luz que tem lá dentro de nós. Em Mateus 6, 22, então, quando os olhos são apresentados como candeias do corpo, é claro que a gente tem, comparando-se Mateus 6, 22 com a história desse homem cego que é curado paulatinamente por Jesus, a demonstração de uma cegueira espiritual que vai indo embora. Diga comigo, uma cegueira espiritual. Não estou dizendo que aquele homem era cego espiritualmente. O que eu estou dizendo é que o milagre da cura, passo a passo desse homem cego, fala para nós de uma cegueira que Jesus vai removendo de nós, vai arrancando de nós, certamente também de algum modo da vida daquele homem, porque todos precisamos crescer no conhecimento de Deus, mas fala para nós de uma disposição absolutamente amorosa de Cristo, de revelar para nós quem é Deus. E falo sobre o quem é Deus por causa de Apocalipse 22, verso 5. Novamente a Bíblia falando para nós comparativamente sobre olhos, sobre vista, sobre luz. Apocalipse 22, verso 5 fala sobre uma cidade que aguarda os salvos, um lugar que aguarda aqueles que lavaram o seu coração, tiveram perdão dos seus pecados, não porque são bonzinhos, não, justamente porque não são bonzinhos, mas porque correram para Jesus. Apocalipse 22, verso 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! E a Bíblia então está falando para nós, figurativamente, simbolicamente, sobre aquele instante em que nós teremos toda a compreensão de quem Deus é, e veremos as coisas segundo a luz que emana de Deus. É ver as coisas na luz de Deus. Só que enquanto caminhamos para essa visão tão gloriosa, em que não será mais necessária sequer a luz do sol, essa visão tão gloriosa em que a luz de Deus será absoluta, porque assim como Ele é, nós o veremos, nós o conheceremos. Antes que esse dia glorioso chegue, precisamos olhar para a história desse homem que era cego e entendermos o grande milagre de cura que o Senhor quer fazer em nós hoje. Até aquele dia. É muito comum pessoas que têm algum contato religioso, têm algum contato com a Bíblia, têm algum contato com o Evangelho, terem, consequentemente, alguma compreensão sobre Deus. Por exemplo, se você chega numa penitenciária e lá no Paraguai, eu e minha esposa, ela na ala feminina, eu na ala masculina, tivemos contato com muitos presos. Tivemos na penitenciária de segurança máxima de Pedro Juan um culto na cela,
e chegamos a ter 30 homens dentro da cela em culto. Eu era trancado ali na cela e ficava absolutamente sozinho com eles. Era nas terças-feiras o culto na cela. Quando você chegava naquela cela, nos primeiros dias eu chegava ali e dizia para aqueles homens: olha, quantos de vocês já ouviram falar sobre Jesus? Praticamente todos. E se eu perguntasse dentro da cela, quantos aqui amam a Deus, quantos aqui querem Deus? Praticamente todos. É verdade que com o passar do tempo, alguns descobriram que não amavam tanto assim, não queriam tanto assim a Deus. Mas é real que, de algum modo, na nossa sociedade, nós temos algum tipo de visão sobre Deus e sobre o Evangelho. Esse homem, ao ser levado por Jesus, eu já estou no meio da história, esse homem, ao ser levado por Jesus para fora do povoado, e quando Jesus aplica saliva e começa a curar esse homem, ele é para nós a figura de alguém que teve o primeiro contato, mas ainda não vê as coisas como realmente são. Ele não é alguém que tem uma doença contagiosa, ele não é alguém que tem a imundícia da lepra, ou seja, não é alguém cuja vida simbolicamente está mergulhada no pecado. Simbolicamente, ele é para nós alguém que até gosta das coisas de Deus, ele é alguém até que simpatiza com as coisas do Evangelho. Ele não é uma pessoa que duvida do poder de Jesus, ao contrário, ele atende o chamado do Senhor e vai lá para o cantinho. A doença dele não corre o risco de se alastrar. Eu nunca vi ninguém ficar cego porque pegou cegueira de alguém. Ninguém está se afastando desse homem. Diferente dos endemoniados, por exemplo, aos quais Jesus libertou e liberta, a pessoa grita, a pessoa esperneia, a pessoa muda a voz. Por vezes, na verdade sempre, ela nem se lembra do que aconteceu depois da libertação, ela não tem consciência do que ocorreu. Ela está tomada por uma outra entidade, um outro ser. Jesus liberta, Jesus transforma, e aquela pessoa que antes parecia tão ameaçadora se torna um homem e uma mulher de Deus. Isso é o que Jesus faz quando Ele liberta. Esse homem não é nada disso. Esse homem para nós representa alguém cuja mente ainda não entende como deveria entender as coisas de Deus. São pessoas que oram, são pessoas que frequentam o culto, não são pessoas que, como Jesus operou um milagre lá em Lucas capítulo 6, verso 9, há um homem com a mão direita ressecada dentro da sinagoga, e Jesus está ali ensinando, e Jesus diz para aquele homem: vem para o meio, vem aqui para o meio, ponte de pé, fica aqui no meio. O homem fica de pé no meio de todos. E os líderes religiosos começam a ficar com raiva daquilo, porque eles não queriam que Jesus operasse o milagre no sábado. Eles achavam que aquilo seria uma quebra da lei, que ordenava descanso no sábado. Aquilo para eles seria um trabalho. E eles estão olhando para Jesus, e Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? E há aquele silêncio, e Jesus diz para aquele homem: estende a mão. E no exato momento em que aquele homem estende a mão, diz a Bíblia, todo ressecamento da sua mão, todo atrofiamento da sua mão desaparece. Este homem agora, portador de cegueira, não é como alguém que está incapacitado em alguma área da vida especificamente. Não é como uma mulher a quem Jesus cura em Lucas capítulo 13, verso 11. A Bíblia diz que aquela mulher fazia 18 anos corcunda por causa de demônio. Eu estava em casa meditando e pensando: meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso, tão libertador, o inimigo é tão mau.
E eu sentia, e vou cumprir isso que eu sentia que eu precisava dizer uma coisa para você aqui hoje. Se você não dá refém de medo, se você acha que há forças prendendo a sua vida, se você tem essa sensação por vezes no seu trabalho, na sua saúde, na sua casa, nos seus relacionamentos, você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, onde Jesus Cristo está poderoso para romper o cativeiro da tua casa, da tua vida, da tua família. Jesus Cristo está aqui. A mulher, em Lucas 13, verso 11, há 18 anos andava encurvada, sem poder olhar para o sol, diz o texto. Que cativeiro terrível! Meu Deus! Consegue imaginar uma situação dessa? Temos aqui alguém com 18 anos de idade. Eu gosto nesses casos sempre perguntar: olha aí, gente, fica de pé. 18? Meu pai, mas estão muito velhos. Fiquem de pé vocês duas aí, por favor. Olha aí. Meu pai, vocês 3. Obrigado. 4. Meu pai. Ué, não tem homem aqui de... Não, pastor, é que a mensagem está falando de mulher, pastor. Obrigado, filha. Você consegue imaginar? Então é como se desde o nascimento dessas 4 moças, até hoje, elas nunca tivessem saído dessa posição. Que terrível, né, gente? Meu bem, vem cá. Aí sabe o que Jesus faz? Encurva, meu bem. Sayonara. Jesus só faz isso aqui, meus irmãos. Meu Deus. Aleluia! Esse é Jesus. Esse homem aqui não está como uma filha de Abraão, diz o Senhor, que já ficava 18 anos encurvada, precisando de cooperação dos outros até para se locomover. Mas esse homem é para nós um exemplo de alguém que ainda não vê o que podia ver. Quando Jesus opera o início da cura, Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que você está vendo? E ele responde. Eu quero ler a fala dele propriamente. Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Pessoas como árvores. Eu fui olhar no grego, e o grego está falando de árvore mesmo. Eu fui, será que não está falando de arbusto? Não, não é arbusto, é árvore mesmo. Na verdade, quando a gente ainda não teve a nossa visão completamente aberta por Cristo, a gente vê as coisas de uma forma tão distorcida, que até homens, pequenos homens, frágeis homens, podem parecer homens grandiosos, homens poderosos. Como árvores, há uma grande diferença entre um homem e uma árvore. Olha o tamanho de um homem e o tamanho de uma árvore. A árvore é a planta que passa, tem a partir de 6 metros de altura. Até 6 metros ainda não é considerado propriamente árvore. Esse homem representa para nós alguém que talvez veja problemas como coisas muito grandes, talvez veja os seres humanos, as autoridades, ou não, os seres humanos em geral, como coisa muito grande, como coisa até difícil de se lidar, de se alcançar, de se atingir, com a qual se interagir. Mas toda essa visão distorcida dele da vida é porque ainda falta a completa revelação de Jesus. É interessante que o início da cura desse homem, eu vou pedir para você repetir essa verdade comigo. O início da cura, diga assim comigo, é com saliva.
O texto diz que Jesus começa essa cura cuspindo nos olhos do homem. Cuspir. Ainda que isso fale para nós sobre os métodos inusitados de Jesus, Ele é o Senhor, Ele não depende do método, isso também fala para nós de algo que soa como sendo nojento. É nojento. Por vezes, aquilo que Deus vai usar, e esse homem está ensinando, essa história está ensinando isso para nós, aquilo que Deus vai usar para abençoar a nossa vida, é justamente aquela coisa que a gente desprezaria. E isso, Senhor, ou essa pessoa, essa situação, esse contexto. Eu contava essa semana um milagre que já foi contado aqui, mas eu repito. E hoje pela manhã no Tadel, só para líderes de célula, foi contado esse milagre novamente. Quando eu, minha esposa e os nossos 3 filhos maiores, o Jonathan ainda não era nascido, nós estávamos fazendo missões no Rio Grande do Sul. E certa manhã, no final da manhã, eu voltei da igreja para casa. E quando minha esposa veio conversar comigo, ela disse: amor, acabou o leite. O que nós tivemos aqui para o café da manhã foi um prato de arroz. Eu servi um prato de arroz para Gabriel, para Vitória, para Gabriel e para Nicolas. E nós estávamos num momento de muita provação. Deus estava testando a nossa fé. E eu orei na sala, deitei no sofá, chorei e disse: Senhor, eu sei que o Senhor está nos testando, mas por favor, dá o leite das crianças. Só isso eu te peço, o leite. No dia seguinte, de manhã cedinho, tocou a campainha. Era uma novinha convertida, novinha na fé, Carla o nome dela. Ela disse: pastor, eu estou aqui constrangida, eu não sei nem se vocês precisam, mas eu estava em casa, eu saí de casa para resolver algumas coisas, era bem cedo, e ela chamava Deus de e ele me mandou vir aqui na casa de vocês, porque tem uma moça que todos os dias deixa uma garrafa PET com 2 litros de leite na porta da minha casa, eu sou cliente dela, e se vocês aceitarem, não sei nem se vocês precisam, mas se vocês aceitarem, ela já a partir de hoje vai deixar uma garrafa também na casa de vocês com 2 litros de leite. Meu Deus. E eu contei isso essa semana, num dos debates lá no doutorado, e supostamente pentecostal reclamou de Deus fazer isso em algumas situações apenas e não em todas. E eu me calei. Porque há coisas que Deus ainda quer nos ensinar. E por vezes Ele vai nos ensinar através da dificuldade, através da provação. E nós vamos aceitar ser instruídos por Deus. Mas haverá um momento, e foi o que aconteceu, eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor está nos provando, mas dá o leite das crianças. E Deus, no seu amor, na sua graça, na sua sabedoria, proveu. Não rejeite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pode ser cuspe, pode ser uma coisa que você diz: mas assim, Deus, eu queria que fosse de uma forma tão poética, tão bonita, tão do meu jeito. E Deus diz: mas não é do teu jeito. Não é do teu jeito. Jesus pergunta se ele está vendo alguma coisa, e eu quero encerrar já. Ele diz: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, diga comigo, mais uma vez.
a Bíblia diz: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Um processo que Deus por vezes vai usar na nossa vida, até que Ele consume o milagre, é pôr pessoas no nosso caminho, para nos apresentarem mais de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos células funcionando, e elas têm um propósito: consolidar, cuidar, amar, amar, amar. Amar. O que nós mais precisamos como seres humanos é conhecer o grande amor que Deus tem por nós, experimentarmos isso. O início da história são pessoas trazendo o cego a Jesus. O fim da história é o cego vendo claramente. O início da história são pessoas levando o cego a Jesus apenas para que Jesus tocasse nele. O final da história é um cego absolutamente curado por Jesus. Nós não temos claramente no texto se houve por parte daqueles homens a expectativa propriamente de cura. Fica no ar, o texto não diz. Eles queriam que Jesus tocasse no cego, talvez para de algum modo abençoá-lo. Mas verdade é que, usando essas pessoas que apenas queriam que Jesus abençoasse, Deus trouxe total visão. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus quer nos tomar pela mão. Quando os amigos, as pessoas levam o cego a Jesus, Jesus pega o cego no meio da cidade, Betsaida, e sai. Preste atenção, final da mensagem. Jesus é muito maravilhoso, sabe, gente? Eu não sei se também Ele não queria cuspir privadamente no olho daquele homem. Esse texto levanta uma série de perguntas, mas Ele se afasta das pessoas e impõe as mãos. Sabe, você veio aqui nessa noite, talvez a convite de alguém, mas Jesus agora quer te chamar no cantinho. E Ele diz para cada um de nós nessa noite, chamando-nos no cantinho: não rejeite a boa notícia que eu tenho para te dar. Ele diz: eu sou o teu Salvador, eu sou o teu libertador. Na cruz do Calvário eu paguei a tua dívida de pecado. Recebe essa liberação, creia em mim e seja livre do poder do pecado. Ele diz: não tenha medo de me seguir. Isso pode parecer para você agora uma coisa não tão agradável assim, talvez porque os seus amigos, vizinhos, colegas, familiares venham a dizer: mas eu quero abrir teus olhos, Jesus diz. Eu quero fazer você ver o amor que o Pai tem por você. Jesus chama no cantinho. Jesus quer intimidade conosco. Diga: Jesus quer ficar a sós comigo. E em último, finalmente do finalmente, certamente há pessoas que chegam nas igrejas e têm a experiência de, durante o culto, serem tocadas por canções, por orações, por pregações. Isso já é Jesus levando no cantinho.
Desde o início desse culto está ficando claro para você e para mim que acima dos nossos pecados, das nossas doenças e da nossa cegueira espiritual, há um Salvador e um curador. As canções que foram cantadas aqui falam exatamente isso para nós. Jesus quer nos levar para a intimidade. Por favor, fique de pé no seu lugar.